Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje, falaremos sobre direitos e deveres. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo e quem quiser, agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, deixar alguns comentários no vídeo, fique à vontade. Quando eu puder, eu vou lê-los e respondo, tá certo? Isso é opcional. E que quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal também, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome mais uma vez, que o Espírito Santo fale tudo que sai da minha boca vem da palavra do Espírito Santo, ou seja, apenas um instrumento, Senhor. Me usa e me ilumina, Pai. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que nós possamos aprender e pôr em prática tudo que nós aprendemos aqui, Senhor. Que nós possamos compreender a mensagem, Pai. Que nós possamos pôr em prática em nossa vida, Senhor. Estejam sempre conosco, Pai. Nos iluminando, Senhor. Nos dando paz, sabedoria e humildade para que a gente possa resolver as coisas da melhor maneira possível, Senhor. Que assim seja, que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, as pessoas falam obrigações, direito, falam dos direitos, dos direitos, dos direitos, né? Que nem as crianças. Ah, ele tem o direito de estudar, direito disso, direito daquilo, né? As próprias crianças também falam, nós temos direito, tem a lei. Só que elas nunca falam dos deveres delas, né? Então, todo mundo tem direito, mas também tem deveres, tem obrigações, né? E falando um pouco sobre o direito primeiro, do mesmo jeito que a pessoa tem o direito de acusar a outra, tem direito de falar de outra, a outra tem direito de defesa, né. Eu quero passar para vocês uma experiência que eu venho tendo como professor e que deixa muito chateado muitas vezes. Por quê? Hoje em dia existe o apoio presencial. O que é isso? O diretor ou ou um dos vices, ou uma das coordenador um dos coordenadores, ou agora até mesmo alguém da diretoria de ensino vem assistir a aula do professor. E aí eles dão um apoio, né, eles vão lá e dão põe lá na escreve as coisas, depois eles põe lá no sistema, a gente tem que concluir e eles vêm dar um feedback, conversar com a gente a respeito do que eles viram na aula, né. No caso da supervisão lá da direção da diretoria de ensino, eles só mandam um papel para a diretora da escola, não vêm conversar com a gente. Mas os outros sim. Só que eles vêm conversar com a gente de uma maneira robótica, entendeu. Então só eles falam, só eles apontam, quando você tenta se defender, ele já rebate na mesma hora, não deixando você falar. Você entendeu? Que nem, por exemplo, ontem eu estava falando que eu não tenho culpa da defasagem, eu não tenho culpa da defasagem deles. Eles estão defasados por conta da falta de professores que eles ficaram muito tempo sem professor. Aí ela já, quando eu falei não tenho culpa da falta de coisa, ela já me podou na metade, falou, não, você não pode falar que você não tem culpa. Eu pensei, como não posso, gente? Lógico que eu posso sim. É um direito que me assiste falar, entendeu? Então, ela já veio me podando. Parece que as pessoas elas já vêm prontas com o discurso ali para querer te inibir, entendeu? E isso pra mim é uma coisa muito chata, muito triste. É uma coisa que eu não gosto, eles ficarem me impressionando. E isso é errado. Do mesmo que eles seja de apontar os problemas da minha aula, os defeitos, eu também tenho direito de me defender. Né? Que nem falaram ontem, por exemplo, no tempo que demora para fazer a chamada, eu já tinha mudado isso, já falei para eles, já mudei isso. Eu já estou primeiro dando a aula, no começo da aula, enquanto eles fazem alguma coisa lá, exercício, eu faço a chamada, eu já mudei isso. Entendeu? Então, mas a pessoa não quer ouvir, tá certo? Isso já não é mais, entendeu? Então, do mesmo jeito que eles têm o direito de falar, o outro tem o direito de se defender. Isso faz parte da lei de Deus, faz parte da lei normal. Nós precisamos nos defender também, não é só o ataque. A ação tem uma consequência. Se você está me atacando, você está me apontando, eu tenho o direito de me defender do que você está me apontando. Esse negócio mecânico, nós não somos robôs, gente. Nós não podemos fazer a coisa robotizada, aquela coisa mecânica, já parece que está tudo ensaiado.
né? Nós estamos deixando de ser humanos para ser robôs. Então, daqui a pouco, o que vai acontecer? Não vai ter mais diretor nas escolas, coordenador, vai ser robôs que vão coordenar tudo, porque eles já estão agindo como tal, entendeu? Parece que a cúpula da educação já está preparando a situação para substituí-los por robôs e ninguém percebe isso. Porque eles já estão agindo robotizado. Isso que eles estão fazendo, o robô pode fazer também. Tá entendendo? Então, tem que ter os deveres, tem que ter e também a obrigação, tem que ter os direitos e as obrigações, os deveres. Mas também nós devemos ter jeito de defesa é muito importante, né? Por exemplo, queridos irmãos, as pessoas falam que hoje o mundo mudou, que as crianças são diferentes, que não respeitam os pais, muitos respondem, né? Tal. É verdade. Mas eu, como professor, eu vim percebendo algo que esclarece o motivo da coisa estar mudando. É a falta de disciplina, é a falta de pulso que esses pais, essas gestões escolares não têm com os alunos ou com as crianças. Por isso que está acontecendo isso. Vai ver na minha época, se eu respondesse para minha mãe, falasse qualquer coisinha, ela me arrebentava de pancada. Muitas vezes eu achei ruim que ela fazia isso, eu sempre fui contra. Mas hoje eu percebo que não é tão errado o que ela fazia. Você entendeu? Claro que ela tinha um exagero, não precisava de tanto exagero. Mas o pai tem que se impor a educar o filho. Vê se na minha época qualquer criança chegava na escola e ficava fazendo um gazarra na sala de aula. Pelo contrário, isso não existia, porque além dos pais estavam presentes e tentavam educar os filhos, a escola também não permitia. A direção da escola pegava e punia os alunos, era suspensão, era isso, era aquilo outro. Os alunos eram punidos por conta do mau comportamento. Vê se fazem isso hoje. Vê se fazem isso hoje. Não fazem. Você entendeu? Não fazem. Tá entendendo? Então, isso ocasiona uma confusão escolar. Ocasiona perca do controle da escola. E o que acontece hoje? A gestão não pune os alunos e ainda querem jogar a culpa nos professores. Ah, porque é o professor que não tem gestão, porque é o professor que não domina a sala, porque é o professor isso. Mas o professor pode fazer alguma coisa? Eu posso pegar então o apagador e tacar na cabeça do aluno? Eu posso pegar um canetão e tacar na cabeça do aluno? Eu posso pegar a régua e lá e dar na cara do aluno, dar na mão do aluno? Não posso. Não posso. Então, que poder que eu tenho para poder controlar os alunos? Nenhum. Então, quem é que tem o poder? Que tem o poder ali para punir, para coisa? É a gestão da escola. Só que eles não estão fazendo isso. E por isso nós temos um ensino tão devagar, confusão em sala de aula. Muitos pais vão reclamar na escola de professor quando deveriam reclamar da gestão na escola. Entendeu? Eles estão reclamando com a pessoa errada. Entendeu? É que até agora eu ainda não tive a oportunidade. Quem sabe esse ano, na próxima reunião de pais, eu tenho a oportunidade de participar de alguma das minhas duas salas. E aí eu vou falar para os pais o que eu acho que está acontecendo. Porque eu não acho certo. A gestão da escola é que precisa lidar com os alunos e os próprios pais. O pai vai reclamar, ainda tem coragem. Não educa o filho direito, ainda tem coragem de reclamar. Entendeu? Então não é assim. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Como não pode? Não adianta vir botar na minha cabeça. Eu não sou dessa época. Eu não aceito isso. Entendeu? Então, nós precisamos mudar. É isso. Os pais têm que ter mais pulso, punir.
Deixa o filho bravejar, deixa xingar. Ele vai xingar na primeira, ele vai bravejar na segunda, na terceira, na quarta ele começa a te ouvir. Tira dele o que ele mais gosta, o celular. É uma coisa que eles hoje em dia não ficam sem. Então vai ficar uma semana sem celular. Que gritou com o pai, se ele te responder, você não precisa nem agredi-lo. Simplesmente fala, dá aqui o celular. Dá aqui o celular. Se ele se renegar, dá, muito bem. Você vai dar aqui o celular, quem manda aqui sou eu. Você vai puni-lo e você vai tomar o celular e vai ficar sem celular durante uma semana. Uma semana. Se ele tornar a cometer o erro de desacatar você, aí na próxima você vai deixar 2 semanas sem o celular. Deixa por lá, deixa xingar. Deixa ele virar a cara. Só que antes de devolver o celular, quando acabar o tempo, você vai falar com ele. Você sabe por que você ficou sem o celular, sabe? Por conta disso, daquilo, daquilo outro. Então você sabe que se fizer de novo, o tempo vai ser dobrado. Então, você sabe quais são as suas obrigações. Você deve respeitar o seu pai, sua mãe, os professores na escola. Você tem que aprender a respeitar. Então, isso tem que vir de berço. Como não veio, você vai ter que educar agora. Aí vai ser mais difícil. Mas você vai ter que pôr. Se você não impor limite, teu filho vai virar um bandido. Teu filho vai ser morto por alguém por falta de respeito, tá? Eu já vi pessoas matar outro simplesmente porque chamou por um apelidinho. O cara não gostou, foi lá e matou o outro. Entendeu? Eu já vi uma briguinha de criança na sala de aula, de bola de papel, jogar uma bolinha de papel no outro, virar um caso de facadas, de 12 facadas na barriga de um pai dando no outro pai. Você vê que na escola não aconteceu nada, mas fora aconteceu consequência daquilo. Porque um jogou a bola de papel, pegou no olho do outro. Aí o menino reclamou com o pai foi tirar satisfação com o outro pai, falou que o menino tinha jogado banho para o olho dele, começou a falar palavras ofensivas, começou a chamar o menino de que não devia, de nóia, de um monte de coisa, começou a falar que a mulher do cara era uma vagabunda, que não sei o que não cuidava dos filhos direito, né? E aí, ia ficar dando por aí o cara virou as costas, ele fez chifrinho, ele foi embora para casa, pegou a peixeira, voltou e deu 14 facadas na barriga do cara, 12, né? Foi mais ou menos isso. Então quer dizer, uma simples coisa de banho de papel na escola, olha que provocou. E tudo isso é consequência do quê? Da má educação. Da má educação que é dada pelos pais em casa e também pela falta de punição da escola. Quem tem culpa disso? A escola. Onde ocasionou confusão na escola. Então cadê a direção da escola que permite esse tipo de coisa de banho de papel nessa sala de aula? Hã? Cadê? Cadê a direção? Cadê? E é isso que eu falo. Não adianta você querer jogar a culpa dos professores. O professor não vai dominar. O professor é um só. Ele tem que dominar 20, 30 alunos, 29, 40 muitas vezes. Como que ele vai fazer isso? Ele é um só. É impossível. O professor é um ser humano. Ele não é um robô. Ele não tem competência para fazer tudo isso, não. Então ele precisa do apoio da direção. Ele precisa ter uma ajuda. Não é assim. Acho que é fácil. Né? E as direção, as diretoras, as coordenadoras deveriam ser diferentes, porque elas já tiveram na área, elas sabem como é que é, mas não, elas ficam agindo feito robô. Parece que elas são ensaiadas para se decidir, não é assim, gente. Entende? E você não pode agir com um professor que é veterano, que tem 10, 15 anos de trabalho, e agir com um que está começando agora, com 1, 2 anos de trabalho, da mesma maneira. Entendeu? Então, não é assim. Então não adianta. Ninguém vai aprender do dia para noite. Ninguém vai evoluir de um minuto para o outro. Não é assim. O ser humano vai evoluindo gradualmente. A mesma coisa eu querer que os alunos, de um dia para o outro, saiba equação, saiba tudo, não vão saber. É uma coisa que demanda tempo, demanda estudo. Não é assim, gente. Você entende? Então nós precisamos, queridos irmãos, aprender a disciplinar. Os alunos, os filhos têm que ser disciplinados. Nós estamos vivendo esse momento terrível, né, um aumento de violência, filhos que desrespeitam pais, porque os pais estão deixando isso acontecer.
alunos que desrespeitam na escola, porque a gestão da escola está permitindo que os alunos desrespeitem os professores, não faz nada. Ficam dando só bronquinho que não vai levar a nada, eles não obedecem. Então, a culpa é minha? Não. É sua? Não. A culpa é de todos nós. Né? Eu sou no menos culpado porque eu não tenho filhos. Mas se eu tiver, garanto que meu filho não vai fazer isso. De jeito nenhum. Porque é a primeira vez que ele desrespeitar na sala de aula, ele sabe que ele vai ter consequências graves. Entendeu? Quando eu tiver um filho, eu tenho certeza que ele vai ser uma criança exemplar na escola. Tratando de comportamento. Mas tratando de aprendizado, aí eu não posso dizer, porque aí cada um é cada um, né? Aí vai depender da competência dele mental, mas eu garanto que ele vai ser o aluno que ele vai se esforçar. Ele pode ter dificuldade, mas ele vai se esforçar. Porque eu vou ensinar ele desde criança. Coisa que a maioria dos pais não estão fazendo. Por isso nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Pais negligentes, filhos sem caráter. Entendeu? Pais competentes, filhos de caráter. Depois não adianta reclamar, falar, ah, coitada, imagina a mãe daquele cara que foi preso porque matou, porque estuprou, não sei o quê. Coitada da mãe, coisa nenhuma. Ela é culpada. Agora, pô, na televisão lá, que morreu o menininho, que foi atropelado lá, tinha acho que 3, 4 anos. Foi atropelado e acabou morrendo. Coitada da mãe, não tem nada. A mãe é culpada, o pai é culpado. Falta de educação do filho. Falta de responsabilidade. Como é que deixa a criança sozinha para correr na rua? Não, a criança tem que estar na rua, tem que estar segurando na mão da mãe e do pai. Então, é culpa da mãe, não tem dó da mãe, não. Eu tenho dó da coitada da criança que perdeu a vida e tenho dó da pessoa que atropelou a criança sem culpa. Agora vai carregar na vida dela o resto da vida uma morte que ela causou. Mesmo que acidental sem querer, mas ela causou a morte da criança. Então eu tenho dó dessa pessoa que atropelou e da criança, mas da mãe e do pai não, porque eles são culpados. Entendeu? Pelo contrário, eu acho que a mãe e o pai tinham que ser presos por homicídio. Doloso, com a intenção. Entendeu? Pelo contrário. Os pais são responsáveis pelos seus filhos. Os pais é que são responsáveis pela educação. Se o pai não educa o filho, como é que quer que o filho respeite ele? Como é que quer que o filho seja um cidadão de bem, que seja uma pessoa que vai progredir na vida, vai estudar na escola, vai aprender, vai desenvolver? Se você educar o seu filho, ele vai aprender, vai desenvolver, e ele pode chegar a ser um engenheiro, ser um advogado, ser um médico, e progredir na vida. Mesmo que seja pobre, entendeu? Pode progredir. Olha o exemplo do Silvio Santos, por exemplo. Ele era pobre, miserável mesmo. Vendia capa de leitor e caneta lá para escrever a camelô. E ele virou o maior empreendedor, o maior empresário desse país, praticamente. Riquíssimo. Por quê? Ele deu sorte na vida? Não. Porque ele teve competência. Ah, mas é porque ele era um artista, porque ele era apresentador. Não. O que fez o Silvio Santos progredir mais não foi a comunicação dele lá como comunicador sendo o Silvio Santos. Não. Quem progrediu mais ali foi o empresário Cenoura Bravanel. Estamos falando do homem, Cenoura Bravanel, não do personagem lá, apresentador que ele criou. Né? Não, ele progrediu porque o Cenoura Bravanel era um empresário, empreendedor de competência. Ele soube como lidar com a situação. Então, ele aproveitou os estudos que ele teve na escola. Ele depois fez uma faculdade lá quando ele serviu o exército. E depois ele foi utilizando dos dons que ele tinha, por exemplo, ele usou o dom que ele tinha para de comunicação para fazer lá aqueles passeios que eram feitos de, de como é que fala lá? Né? Aquela embarcação que leva os carros de um lado para o outro, né? Eu não vou lembrar o nome, deu branco. Né? Porque não tinha ponte na época, então aquele passeio era feito nessa embarcação, né? Os carros iam, balsa, né? Balsa. Então eles iam de balsa. Então ele aproveitou aquela balsa, aquela embarcação, lá no Rio de Janeiro,
e fazia ali jogo, bingo, um monte de coisa, e ali ele arrecadava algum dinheiro, né? Depois, ele foi indo. Aí, conhecendo o Manuel de Nóbrega, ele fez o quê? Ele viu uma oportunidade, né? Quando ele viu que o Manuel estava falindo, com o baú da felicidade, as pessoas cobrando lá o Manuel na porta lá, e ele não podendo fazer nada, porque ele não tinha como pagar, não tinha como dar os prêmios, teve uns problemas lá. O Silvio Santos, então, ele pegou e fez o quê? Ele pensou, ele usou o dom dele de empreendedorismo. Pô, Manuel, nós podemos salvar o baú. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as pessoas pagarem um carnê, né? E aí, esse carnê, a gente faz o quê? A gente pega e quando eles completarem o pagamento, eles retiram o valor de volta em mercadorias. Você entendeu? Então, eles retiram um valor um pouco maior. Então, eles pagam, vamos supor, R$ 200, retiram 250, 230 de mercadorias. E assim, vai então, o dinheiro vai rodando e a empresa vai indo para frente, as mercadorias vão saindo. Você entendeu? E nesse projeto foi onde ele começou a evoluir realmente, ganhar dinheiro. Quando o baú se estabilizou, né? Ele foi dar a parte para o Manuel, falou, não, eu não quero. Você que salvou o baú não estava, tudo bem, estava falido, então é seu o baú, não, tudo seu. Né? Mas o Silvio ainda pagou alguma coisa para o Manuel, ele comprou o baú dele, né? E aí ele deu andamento no projeto. E como ele já estava sendo comunicado na televisão, ele começou a usar o na televisão. Né? Então ele começou a aproveitar, então as pessoas que chegavam caindo do baú concorria a programa lá, vamos brincar de furca, o roda roda e um monte de coisa. Então isso é empreendedorismo. Mas por que ele tem esse talento? Porque ele nasceu assim? Não, ele nasceu com alguns dons, mas ele soube como lidar com os seus talentos. Você entendeu? Ele soube lidar. Ele soube como que ele progredir na vida, como empregar o dinheiro para depois progredir. Ele soube como fazer. Por quê? Porque ele teve uma boa educação. Porque ele soube guiar os seus filhos. Porque ele soube como, ele soube como levar os filhos para como lidar com os filhos para levar, ele soube como lidar com a situação para poder progredir. Por quê? Porque ele aprendeu na escola, porque ele foi um bom aluno, porque ele foi bem educado, porque ele aproveitou tudo que ele pôde aproveitar na vida. E assim ele foi progredindo, ele foi trabalhando, se esforçando para chegar onde ele chegou. Agora, infelizmente, hoje em dia, nós vemos pessoas que não querem aprender, que desperdiçam o seu tempo. Tem como aprender na escola pública. Não tem como pagar uma escola particular, mas tem direito à escola pública. Vai para a escola e não aproveita os seus ensinos. Aí quando chega lá na frente, vai prestar um concurso, não consegue. Por quê? Porque não tem os conhecimentos necessários. Chega na faculdade, bomba na faculdade, e sofre terrivelmente porque não tem como alcançar os conhecimentos, porque não aproveitou quando teve oportunidade na escola. Entendeu? Na escola você pode aprender tudo que a escola tem que ensinar e ainda pode aprender mais. Se esforçarem, se dedicarem. Hoje em dia, nós temos YouTube, nós temos Google, que pode ainda aumentar o seu conhecimento além do que o professor está ensinando na escola. Então, por que não aproveitar na época do Silvio Santos não tinha isso? Ele não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha internet. Captaram? Então, é assim, queridos irmãos. E então é isso. Nós temos que entender isso. Eles usaram, a gente tem que aproveitar o que nós temos. O Silvio Santos não tinha internet, essas coisas.
Hoje nós podemos aprender muito mais do que só a escola está ensinando, entendeu? Ensina lá até um nível, mas tem muito mais coisa para aprender. Então, se os alunos se esforçarem, se os alunos se dedicam, eles vão chegar a ser gente na vida, vão progredir, vão poder ter um plano de saúde, vão poder ter uma família, vão poder chegar a ser pessoas de bem. Infelizmente, eles não se esforçam, muitos não se esforçam. Agem mal na escola, ficam badernando, ficam atrapalhando nas aulas, e não aprendem. Aí depois, cobra do professor, mas o professor não tem culpa. Quem tem culpa são os alunos. Captaram? Então, gente, nós podemos aprender. Nós podemos evoluir. Tá certo? E o melhor que a gente pode fazer, então, queridos irmãos, temos o direito. O aluno tem o direito a aprender, mas ele tem o dever de se comportar para poder aprender. Hoje em dia, queridos irmãos, qualquer aluno de escola pública, ele pode chegar ao nível de estudo de um aluno de escola particular. Basta ele querer. Basta ele se esforçar. Hoje ele tem auxílio de vários estudos extras que ele pode estar usando para alcançar. Tá certo? Ele tem vários auxílios. Internet, um monte de coisa. Que ele pode estar alcançando os alunos de uma escola particular. Só que ele está fazendo isso? Não está, né? Não está. E não faz por quê? Porque não quer. Joga no lixo a oportunidade que tem. Quem dera se eu tivesse vivendo nesta época na escola. Que eu tivesse esse auxílio todo. Eu teria aproveitado muito mais os meus estudos do que eu aproveitei. Teria aprendido muito mais do que eu aprendi na escola. Mas infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Tá certo? Então, vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, obrigado por estarmos juntos. Que nós possamos, Senhor, exercer os nossos direitos, mas também as nossas obrigações. Que nós possamos pôr em prática, Senhor, tudo que nós devemos fazer. E que para que nós que temos filhos, Senhor, que possamos educar corretamente os nossos filhos, pôr limites sobre eles e ensiná-los a serem cidadãos, homens e mulheres de verdade. Pois hoje em dia estão sendo arremendos de homens e não de homens de verdade, Senhor. Que possamos juntos evoluir, Pai. Que possamos educar essas crianças. Ilumine a mim também, que eu possa ser um bom professor para os alunos e tentar ajudá-los a melhorar o seu caminho, Senhor. Me ilumine e me ajude, Pai, a convencer a direção da escola com o trabalho, a disciplinar mais os alunos para que possamos ter aulas melhores, Senhor. Me ilumine, Senhor, e me ajude, Pai. Não dê sossego aos pais enquanto eles não estiverem fazendo o que é certo com os seus filhos, Senhor. Para que nós possamos ter situações melhores, Pai. Nos ilumine, Senhor, e nos guia, Pai. Que assim seja, Senhor. Eu peço e oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que todas as pessoas que estão trabalhando, inscritas no meu canal ou não, que estão me ouvindo, e as inscritas que não estão me ouvindo, possam voltar do trabalho em segurança, Senhor. E que eu daqui a pouco vá trabalhar e volte em segurança, Pai. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. E nunca esqueçam disso. Vocês têm direitos, mas também têm deveres. Se vocês não cumprem seus deveres, vocês perdem seus direitos. Não esqueçam disso. Se vocês não cumprirem seus deveres, vocês perdem os seus direitos. Muito obrigado, queridos irmãos. Falou, até mais.